Bem, gente boa, vamos à questão 23. Questão 23 é uma questão do princípio de Le Chatelier, tá certo? E é o seguinte, ela é porque aqui na reação não está escrito isso aqui azul, rosa, mas quando você pega o texto que você vai ver que desse lado é azul e desse lado é rosa, ok? Então, a afirmativa 1, em atmosfera seca, aí o que acontece é o seguinte, quando a gente muda a concentração de sólido, o equilíbrio não desloca. Quando a gente muda a concentração de líquido, o equilíbrio não desloca, exceto se o líquido for a água. Nesse caso aqui, o líquido é a água. E todos os componentes da reação química forem aquosos. Então, aqui o líquido é a água, todos os componentes são aquosos. Aí, nesse caso, se a água modificar, o equilíbrio desloca. Aí o item 1 diz assim, em atmosfera seca. Se é em atmosfera seca, então a quantidade de água diminui. Se a quantidade de água diminui, o que é que a regra diz? Quando você aumenta a concentração de um lado, o equilíbrio desloca para o outro. Mas se você diminuir de um lado, o equilíbrio desloca para esse lado para repor. Então, em condições secas, o equilíbrio vai deslocar para a esquerda, aí vai ficar azul. Aí a questão diz que o equilíbrio desloca para a direita. Na realidade, se a água diminuir, o equilíbrio vai para a esquerda. O item está dizendo que vai para a direita. Então, o item 1 está o quê? Falso. Item 2, a formação do CoCl4, indica a presença de umidade. Gente boa, na realidade é o seguinte, na presença de umidade, quer dizer, em condições de umidade, isso aqui aumenta. Se isso aqui aumenta, o equilíbrio desloca para a direita. Aí o equilíbrio vai formar COH2O6 e não CoCl4. Então, em condições de umidade, a probabilidade do equilíbrio é formar isso aqui e decompor isso aqui, e não favorecer o CoCl4. Tá certo? Porque aumentou a água, o equilíbrio vai para a direita. Então, item 2 está o quê? Falso. 1 está falso, o 2 está falso. O 3, esse 3 é importante entender que esse 3 ele pode gerar o chamado efeito do íon comum. Então, esse 3 está falando de cloreto de sódio e de ácido clorídrico. Olha, se você jogar cloreto de sódio aqui nessa reação, quando o cloreto de sódio encontrar com água, ele vai se decompor em Na mais Cl menos. Aí vai provocar uma coisa que a gente chama de efeito do íon comum. Ou seja, esse Cl vai se juntar com esse Cl, aí o equilíbrio vem para, esse equilíbrio aqui de cima vem para a esquerda, porque o Cl vai aumentar por causa disso aqui. Aí a questão está dizendo que se você botar NaCl, vai fazer o mesmo efeito que colocar HCl. É verdade, porque se você colocar HCl, vai formar H mais Cl menos. Aí esse íon comum vai jogar o equilíbrio para a esquerda. Então, tanto faz NaCl como HCl, vai formar o íon comum Cl menos, o equilíbrio vai deslocar para a esquerda. Tanto faz com esse como com esse. Vamos analisar, né? Na adição de cloreto de sódio, observa-se o mesmo efeito no deslocamento do equilíbrio químico provocado pela adição de ácido clorídrico concentrado. Isso é verdadeiro. Então, aqui correto só tem o 3. Então, a resposta é a letra E.